Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, ouvintes, telespectadores da nossa Rede Alesp. Hoje, segunda-feira, 2 de março de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o nosso Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia, eu sou a Roberta Rossi e aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos às nossas manchetes. O governo do estado de São Paulo discute a concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, à iniciativa privada. O Hospital Militar comemora um século de existência e entra para a história literária com o livro 100 anos a serviço do Brasil. Jornal da Rede Alesp. E o Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, disponibiliza uma série de cursos abertos e gratuitos para a população neste mês de março, viu, Roberto? A palestra Democracia no Cotidiano, Deliberação Cidadã acontece amanhã e oferece 50 vagas. Serão discutidas propostas inovadoras que aproximam minorias, juventude e cidadãos comuns das tomadas de decisões políticas. Olha, na quarta-feira a aula será sobre relações internacionais, com o tema A Evolução da Geopolítica nas Guerras Mundiais e na Guerra Fria. Esse encontro discutirá a reconfiguração da política global. Para se inscrever e conhecer todos os temas, basta acessar a página do ILP através do portal aqui da Assembleia Legislativa, que é o al.sp.gov.br/ILP. Jornal da Rede Alesp. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária continuará verde em março. Bom, isto é, não haverá cobrança extra na conta de luz. Em janeiro deste ano, vigorou a bandeira amarela, o que fez os consumidores pagarem R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. Já em fevereiro, com a previsão mais positiva de chuvas, a bandeira passou para a cor verde. Bom, segundo a ANEEL, em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional, o SIN, apresentaram aí uma recuperação. E para março a previsão é de manutenção da condição hidrológica favorável, o que aponta aí para um cenário, com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia. Com mais hidrelétricas para atender a demanda por energia, cai a necessidade de acionamento de térmicas, o que deixa a energia mais barata. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso para evitar pagar uma conta de luz mais cara. Jornal da Rede Alesp. O direito do consumidor no comércio online. Quem comercializa, viu, Roberta, produtos ou serviços sabe que nem sempre as negociações são diretas, de modo que o cliente compre, pague e, claro, se satisfaça com o produto adquirido. E dentre os diversos motivos, Sérgio, para que os problemas ocorram, o destaque aparece por arrependimentos de compradores de defeitos, inadequação com o produto anunciado e entre outros motivos. Bom, para falar sobre esse assunto, nós vamos bater um papo, conversar agora por telefone com o advogado Bruno Taupai, especialista em direito do consumidor em vendas online. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da nossa Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do programa e espero poder elucidar as eventuais dúvidas e levar mais uma informação às pessoas. Olha, doutor, a gente sabe que a facilidade é muito grande em relação às compras, hoje em dia, através da internet, a compra online, mas ainda há, pelo menos no meu ver, eu tenho visto direto reclamações aí, dos produtos ou que demoram a chegar, muitas vezes não chegam, ou não é o produto que você comprou, vem um produto errado e aí aquela confusão para poder mandar de volta, trocar, Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, desse sistema que é muito bom, mas ainda deixa a desejar,
Bom, o primeiro ponto de uma compra, especialmente online, é que a empresa ela deve fornecer ao consumidor todas as informações necessárias ao produto, ou seja, a sua quantidade, a sua qualidade, quais são as características, porque, diferentemente da compra que é feita no momento físico, a compra online, ela tira um pouco da percepção do que pode ser o produto. Isso se dá muitas vezes às questões do Photoshop, às edições, que acabam, de certa forma, para um produto que não ostenta uma qualidade tão boa, mascarando. Desse ponto de vista, além do princípio da informação, que ele é princípio basilar das relações do consumidor, o princípio da verdade. Ou seja, quem vende um produto tem que agir com lealdade, com verdade e informar de fato o consumidor. A partir do momento que é feita uma compra online, por exemplo, você tem, como você mesmo indicou, pode ter alguns problemas. Ou seja, um vício de quantidade, um vício da qualidade, ou o produto é impróprio ao que ele foi destinado. E aí nós temos algumas hipóteses. A primeira hipótese, que seria de arrependimento, é necessário informar que em compras online o arrependimento pode ser feito em 7 dias. Ou seja, independentemente se você gostou do pedido, se apresenta um vício ou não. Importante apresentar que dentro desses 7 dias o produto não deve ter chegado em sua casa, tá? Porque é o tempo da empresa fazer o cancelamento. No caso do produto sem próprio ou as qualidades que foram demonstradas na descrição online não serem respectivas do produto, enquadra-se aqui, eu já falei em outros momentos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, em relação aos bens duráveis e não duráveis, a empresa deve responder. E aí ela tem um prazo de 30 dias, que ela pode substituir o produto por uma de outra espécie, e quem define isso é o consumidor, ou a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço. Todos ao exemplo do consumidor. Agora, doutor Bruno, eu queria só entender também, eu mesmo sou comprador assim, às vezes. Eu não sou assíduo, não, viu, Roberta? Eu não sou. Eu não sei se a Roberta que está aqui do meu lado, ela é. Já fui. Já foi. Já fui, hoje Mas não, eu queria saber desses sites, de vendas internacionais, né? Tem vários hoje em dia, inclusive até árabe, tudo, né? Eu mesmo fiz uma compra, doutor, há uns 3 meses atrás, e o site dizia o seguinte: o tempo de chegada do produto seria em torno de 40 dias. Bom, 3 meses aí são 90 dias, né, doutor? E até hoje eu não recebi. Tudo bem que era uma coisa mínima, não comprei nada, né, com custo alto nem nada, era bem barato, né? Eu queria que o senhor explicasse pra gente, isso é verdadeiro, a gente acaba também sendo lesado em relação a isso nesses sites, né, estrangeiros, né? Como eu disse ao senhor, inclusive tem até site árabe, tudo com produtos, e eu não recebi até hoje. Bom, eu acho que primeiro eu preciso fazer uma distinção aqui, entrega de sites que seriam nacionais e internacionais. Exato. Por que essa distinção? O site internacional, como eu vou demonstrar, ele tem um regime diferente. Então, no site nacional, se o produto ele propõe um prazo de entrega, por exemplo, em 10 dias, e ele só for entregue em 15 dias, é legítima a recusa do consumidor no recebimento do produto com a devolução do dinheiro. Se a empresa não entrega o produto no prazo, também é exatamente esse ponto. Segundo ponto, compras internacionais. Olha, você tem um problema aí que é grave, que seria de jurisdição internacional. E como é que funcionam essas resoluções? Vamos supor que você comprou um produto e você colocou dentro da sua cota, você gastou $100. E se esse produto não for entregue, qual seria o procedimento? Primeiro, você fazer uma reclamação formal à empresa, constatando, olha, não recebi o meu produto, gostaria do código de rastreamento, por mais que seja internacional, esses sites maiores eles têm essa certa proteção com o consumidor. Mas eu fiz tudo isso e não adiantou nada, doutor. Até hoje não adiantou nada. Porque vem aquele questionário, né, que eles mandam, que aquilo óbvio, né, não é a pessoa respondendo. Aquilo é uma coisa escrita, gravada, com certeza, né? E eu respondi tudo, eu fiz tudo que o senhor está falando agora e até hoje nada, né? Eu só deixei para lá porque foi uma compra aí no valor o quê? Acho que era, se eu não me engano, chegava a 12 ou 13 reais. Eu estou falando em reais, né? Mas eu falei, caramba, desisti. Eu mandei várias vezes. Esse questionário que vem já é o questionário que está ali colocado
para a pessoa responder. Aí ela diz que está falando com você, mas na realidade não está. Né? Aquilo é escrito, aquilo é gravado, é feito, um questionário colocado ali e vem exatamente as mesmas perguntas. Eu já testei, eu sou jornalista, não vou deixar de... Eu testei umas 3, 4 vezes e é a mesma coisa. Então não me responderam, a resposta vem já escrita porque está colocada lá, né? Está gravado, é isso. Claro, bom, é por óbvio que esses apontamentos que eu acabei de fazer, essa tentativa de solução extrajudicial, ela deve ser um primeiro passo nas próprias relações. Por quê? Por que eu fiz esse apontamento, tanto no âmbito nacional como internacional? Digamos, cordial isso, o ordenamento jurídico brasileiro no Código Processual Civil, de que a tentativa de resoluções extrajudiciais, ela deve ser o primeiro passo antes de adentrar o pedido judicial. Como no seu caso você não funcionou ou foi uma mensagem programada, o que acontece? O consumidor, no momento que ele fez a compra, independentemente se a compra foi fora, o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma disposição expressa que diz o consumidor ele tem como foro de competência para o ajuizamento de uma ação o seu domicílio. Aí você tem alguns problemas do ponto de vista processual. Primeiro, se a empresa internacional ela tem uma filial aqui no Brasil, isso facilita muito o processo. Se ela não tem uma empresa, uma filial aqui, o que vai acontecer? O juiz vai expedir uma carta rogatória. Essa carta rogatória vai noticiar a empresa fora do Brasil e ela teria, de fato, e aí teria que se observar qual é a empresa e qual é a jurisdição da empresa em relação à cooperação de tratados internacionais com a justiça, para que venha até o Brasil ou mande um representante da sua empresa para responder. Por óbvio que é uma situação esdrúxula. Chega a ser muito difícil você reaver os valores. Então é por isso que qualquer compra na internet, a recomendação que seja feita ao consumidor é compre em empresas confiáveis. Né? E muitas vezes o consumidor fica de mãos atadas. E muitas vezes até o próprio judiciário, com o manejo de uma ação judicial, também não resolve. Então aí também entra muito o papel do consumidor, que é o próprio preventivo. Ou seja, esse vendedor é confiável? Quantas pessoas no Brasil compraram nele? Eu vou ter problemas? Então é um dois pontos ter que analisar tanto do ponto de vista do consumidor como do ponto de vista do vendedor. Porque eles alegam, viu, doutor? A Roberta vai te fazer uma pergunta já. Eles alegam o seguinte, como o produto é de fora, né? Então ele demora, é o que está escrito lá, demora 45 dias para chegar, quando isso colocado ali no site deles, né? Então, quer dizer, você já sabe disso, mas o meu, no caso, já tem 90 dias. E até você entrar, imagina se aqui já é meio complicado, né? No Brasil. Se não tem uma filial deles aqui no Brasil, você imagina a demora disso se você entrar com uma ação. É complicado também, né? Pois é complicado. E muitos procedimentos de compras internacionais, às vezes eles podem ser barrados na própria alfândega. Né? Então você acaba tendo uma extrapolação do próprio prazo por questões de medidas de segurança, né? Então, isso tudo conta numa compra internacional. Perfeito, Roberta. Doutor Bruno, a gente sabe que as redes sociais muitas vezes aparecem ali pra gente enquanto a gente está navegando, enfim, aquelas propagandas, né? Como é que o consumidor pode se atentar? Porque muitas vezes eu vejo até pela minha mãe, viu, Sérgio? Ela fala assim, mas tá aparecendo aqui pra mim, é confiável isso daqui. Exato. E eu falo, mãe, toma muito cuidado, porque nem tudo que está ali na nossa rede social é confiável. Como é que a gente pode orientar as pessoas a também tomarem cuidado em relação a isso? Isso. Bom, Roberta, vamos lá. Esse ponto da publicidade, ela diz respeito ao crescimento da sociedade de informação do ponto de vista filosófico. Agora, do ponto de vista de prevenção, essas plataformas, elas vivem das empresas que pagam para que suas publicidades sejam de fato veiculadas. O primeiro ponto é verificar se o site é confiável, tá? O segundo ponto, que também é uma medida que pode ser feita, existe um ícone do lado da tela que é por que estou recebendo essa notificação? Ou por que eu não quero mais receber esse tipo de notificação? Por quê? Você pode evitar, né, que o algoritmo coloque essas publicidades. Da mesma forma como funciona o e-mail. E aí fica a sugestão aos governantes que esse tipo de publicidade também funcione da mesma forma que o cancelamento das inscrições por e-mail.
Mas, de fato, o primeiro passo é a orientação. Ainda é tudo muito novo, a publicidade, né, e tem crescido de forma exponencial. Isso pode afetar, em especial, as pessoas da terceira idade. Então, o primeiro passo é: evitem fazer tipo de compra ou acessar esse tipo de site, principalmente redes sociais. Por quê? É diferente a credibilidade dessas empresas para as empresas que são devidamente consolidadas. É lógico que as empresas consolidadas podem fazer publicidade de propaganda no Facebook, Instagram, mas se você for fazer uma compra, verifique o site. Então, entre no site oficial, verifique se o site é blindado, se tem formas de devolução de pagamento seguro. Hoje em dia você tem inúmeras certificações oferecidas por site para conferir segurança ao consumidor no momento da sua compra online. Por óbvio que isso parte de um processo educacional, ou seja, você precisa educar as pessoas a questão da publicidade. Então, é basicamente isso, Roberto. É difícil você situar hoje as propagandas. O que pode ser feito é uma propaganda que não está em conformidade com a verdade. Você pode fazer uma denúncia ao próprio aplicativo como propaganda enganosa, e é uma forma de coibir esse tipo de propaganda maliciosa. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, né? O doutor Bruno, que é especialista em direito do consumidor e venda online. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e um ótimo dia. Obrigado também, doutor Bruno. Estamos também à disposição aqui. A qualquer hora, a qualquer momento que o senhor quiser falar, a gente está aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Olha, o prazo da entrega da declaração do imposto de renda começa hoje e vai até o dia 30 de abril. O contribuinte que fizer o envio com antecedência tem vantagens, viu? Em relação aos que preferem deixar aí para a última hora, né? Já que tem a chance de receber a restituição já nos primeiros lotes. E olha, a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Uma das novidades na declaração do imposto de renda deste ano é que a dedução de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não será mais permitida. As restituições começarão a ser pagas em maio e seguem até setembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. Vale lembrar também que idosos portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Jornal da Rede Alesp. Só para dar aquela cutucada, né, de sempre, não deixem para a última hora para fazer sua declaração do imposto de renda, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, né, Roberto? Daqui a pouco. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Em outubro, eleitores de todo o país vão às urnas. Quer dizer, de quase todo o país. É que as eleições de 2020 vão ser municipais. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. Como Fernando de Noronha e Distrito Federal não tem prefeitura nem Câmara Municipal, os eleitores não vão precisar votar. Os brasileiros que residem no exterior também não votam em pleitos municipais. Quem mora nessas localidades só participa das eleições gerais, quando são escolhidos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Aliás, já que estamos falando de eleições municipais e gerais, vale a pena lembrar quando elas acontecem. Tanto uma quanto a outra ocorrem a cada 4 anos. Mas atenção para um detalhe muito importante: elas nunca coincidem. Para ficar mais fácil, em 2020 vamos ter eleições municipais. Já as eleições gerais vão ser apenas em 2022. Isso quer dizer que os brasileiros votam de 2 em 2 anos. Menos, é claro, quem mora no Distrito Federal, em Fernando de Noronha ou no exterior, que participa apenas das eleições gerais. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também.
acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Volta com o nosso Jornal da Rede Alesp. O governo do estado de São Paulo fez na semana passada uma audiência pública para discutir a concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, para a iniciativa privada. A linha 8 Diamante vai da estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo, até a estação de Itapevi. A linha 9 Esmeralda sai da estação Grajaú, no extremo sul da capital paulista, e segue até Osasco, na Grande São Paulo. Participaram dessa reunião representantes, empresários, passageiros e funcionários da companhia. A expectativa é de que o governo do estado lance o edital de concessão em maio, publique o resultado até setembro e assine o documento até o fim de 2020. O prazo total do contrato será de 30 anos. E a empresa que oferecer o maior lance ficará responsável pela operação e exploração das duas linhas, que transportam mais de 1 milhão de passageiros por dia. A vencedora da concessão terá também que cumprir uma série de obrigações, entre elas, fazer melhorias em 35 estações, ampliar o sistema e comprar novos trens, de acordo com o governo do estado. Jornal da Rede Alesp. Voltaram a falar, mais uma vez, do coronavírus, né? O número de casos suspeitos no Brasil subiu para 252, hein? Mais da metade está em São Paulo, onde 136 pessoas vêm sendo monitoradas. Os 2 únicos casos confirmados da doença no país são da capital paulista. Um homem de 61 anos e outro de 32. Ambos se recuperam em casa e chegaram da Itália há pouco tempo. O governo de Portugal confirmou o primeiro caso do Covid-19 e os Estados Unidos registram aí a segunda morte por conta dessa doença. Na Itália, 60 brasileiros estão isolados. Jornal da Rede Alesp. Os 100 anos do Hospital Militar, que fica no bairro aqui do Cambuci, em São Paulo, na nossa cidade, entra para a literatura, viu? A história se mistura à do estado de São Paulo, como nos explica agora o autor do livro 100 anos a serviço do Brasil, o jornalista Wagner Moura. Nós temos um relato aí de 254 anos de história, quando ele é fundado no pátio do colégio, no centro da cidade, pelo capitão-general Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, o 4º Mogado de Mateus. E a história começa a mudar um pouco mais lá para o meio do século XIX, quando passa a subordinação totalmente militar dentro do Exército, ainda no período do Império. E, enfim, em 1920, é inaugurado aqui no Forte Cambuci, onde nós estamos. Antigamente chamava Morro da Pólvora. O hospital tem participação na Revolução de 24, na Revolução de 32, onde foi um hospital de evacuação médica dos feridos da Revolução Constitucionalista de 1932 e também no resgate dos feridos do edifício Joelma. O maior hospital universitário da América Latina conta com 70 leitos e mais de 3 mil atendimentos por mês. O deputado estadual Castelo Branco, do PSL, apoiador do livro e também da instituição, diz que, embora o hospital seja mantido com verbas federais, a Assembleia Legislativa sempre esteve presente e tem papel importante na sua história. A história da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é de 1834, se cruza com a história do Hospital Militar do Exército, que é de 1766. São duas histórias que vêm, se convergem e hoje estão aqui juntas, marcando mais uma vez um momento histórico do hospital mais antigo do estado de São Paulo. Em 1766, a guarnição militar de São Paulo, da então Vila de Piratininga, monta um hospital para atender a guarnição. Vai passando por diversas fases, até que em 1920 ele vem para esse local e, portanto, o livro de hoje faz um resgate desses 100 anos e, evidentemente, da outra história que ficou para trás.
E a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um papel importante porque os terrenos, ajuda financeira, advogados, apoio político também corroboraram para esse momento. E o general Marco Antônio Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste, também prestigiou esse evento e falou da importância do hospital no Brasil e em toda a América Latina. Várias clínicas e várias residências médicas que têm dado uma relevância grande a esse hospital militar de área, né? A área odontológica aqui, né, especialmente na área de implantodontia, é uma referência dentro do Exército. A clínica médica também. Nós temos aqui o professor Antônio Carlos Lopes, que é extremamente reconhecido, não apenas dentro do Exército, mas em toda a sociedade médica paulista e brasileira, né? Um professor que já lançou 57 livros na área de clínica médica e que prestigia com a sua presença, com o seu trabalho, esse hospital militar de área. General Sérgio dos Santos, diretor do hospital, falou sobre a importância para os militares. O potencial nosso é de 5 mil atendimentos, mais ou menos, por mês. Atendimento ambulatorial, né? Em termos de internação hospitalar, ela tem variado entre 50 a 70 baixas, né, diárias. E que desde 2015 se tornou um hospital quaternário. O que é um hospital quaternário? É um hospital que, além de cuidar da alta complexidade médico-hospitalar, também se dedica a ensino e pesquisa. Então hoje nós temos 4 residências médicas oficializadas pelo Ministério da Educação e Cultura, uma delas a de neurocirurgia, urologia, anestesiologia e clínica médica. Todas com reconhecimento também das sociedades das especialidades. No caso da neurocirurgia, nós somos o único hospital do Exército Brasileiro, dos 28 hospitais que o Exército tem, que possui residência em neurocirurgia. E nós temos um microscópio neurocirúrgico chamado Leica nível 6, que foi comprado pela CEBW, que é a Comissão do Exército Brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, e que é o único de toda a América Latina. Nós temos esse microscópio desde 2016. Então ele nos dá a capacidade de fazermos alguns tipos de cirurgias que ninguém mais tem condições de fazer no Brasil inteiro. Olha, a Prefeitura de São Paulo informa que é possível plantar árvores tanto nas áreas públicas, em calçadas, praças, parques e demais áreas livres, como nas áreas particulares, residências, condomínios, empresas, etc. Mas há regras, viu, que precisam ser seguidas. Embora não exista uma legislação impedindo que o munícipe plante em área pública, a Prefeitura orienta que seja encaminhada uma solicitação de autorização para a subprefeitura da região ou para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Assim, a Prefeitura pode dar orientações técnicas e ajudar na escolha da espécie mais indicada para o local. A ideia é que as espécies plantadas no futuro não causem problemas à estrutura de calçadas e construções. A Prefeitura orienta ainda que em locais tombados pelo patrimônio histórico há necessidade de autorização de outros órgãos, como o Compresp, né? O Condepá ou o Condefat, né? Ou o IPAM. E a Prefeitura, quando procurada e avisada, pode sim orientar também sobre essas questões, viu? Manual de regras. Mesmo depois de avisar a Prefeitura e receber as orientações, o cidadão que quer plantar precisa seguir as regras existentes em um manual disponível no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Neste manual, há normas que precisam ser seguidas, como o tamanho da calçada que vai receber a árvore, né? A distância que ela precisa ficar de postes, os cuidados também durante o crescimento da nova árvore, entre outras recomendações. Onde conseguir mudas? Depois de ver todas as regras e verificar se o local do plantio está adequado, o interessado no plantio pode receber mudas de árvores da Prefeitura. Elas são cedidas gratuitamente pelos viveiros municipais. Cada pessoa pode pegar até 5 mudas. O munícipe deve comprovar a disponibilidade de área para o plantio e aguardar que técnicos da Divisão Técnica de Produção e Arborização analisem o local e especifiquem quantidade e espécies adequadas. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, Robertinha, chegamos ao final do nosso Jornal da Rede Alesp, falando aqui da sonoplastia do nosso grande batata, o Josiel Cândido e Roberto Dias. A nossa coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, o Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável
Rogério Pincelli, que você falou que é o Cid, o nosso Cid Moreira. Nosso Cid. É. Editor responsável, Mauro Quadros. Web Imagens, Carol e Dani. A Carol e a Dani que tá lá. Isso. Dani Bolina? Não. Não. A produção e edição, a Fabiana Durbano, o Márcio Pedroso, a Márcia Flores, a Mônica, o Eduardo Tedesco e o Edenilson Silva. Apresentação, meu querido Sérgio Everton. E meu nenê, a Roberta Rossi. Mas uma grande jornalista. Ela é pequenininha, mas ela é grande jornalista. Né? Obrigada. Gente, por hoje é só. Nós voltamos amanhã, terça-feira, a partir das 9h30 da manhã. Até lá. Um abraço. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.